Hello guys, how are you doing? Is everything okay? Long time no see you. I have to say I've missed you. Quanto tempo! Tenho que dizer que eu senti saudades de vocês, né? Acho que 3, 4 semanas ou mais que eu estou sem ministrar as lives. Tenho postado, repostado alguns vídeos que o pessoal gostou muito na época, né? Que teve muita visualização, conteúdo bem bacana, mas ao vivo fazia um tempo que eu não aparecia por aqui. Então confesso que eu estava com saudades de vocês. A nossa live agora mudou de horário, continua toda quarta-feira, porém às 9 horas, tá? E ela vai ser um pouquinho mais curta, porém com conteúdo sempre bem bacana, bem interessante. Então nós vamos tentar fazer num formato um pouco mais objetivo e num tempo um pouquinho menor. Vamos ver como que isso vai funcionar. Sejam todos bem-vindos. Quem tá aí comigo já pode ir colocando o seu curtir. Coloca aí um oi, um hello aí nos comentários para eu saber quem de fato está me acompanhando hoje. Vamos ver como vai ser esse novo horário. Eu preparei algo bem legal hoje, que é sobre pronúncia, que sempre a gente está vendo algo, sempre tem vários vídeos aparecendo aí sobre pronúncia em relação ao inglês. Porém, hoje eu separei algo interessante em relação à pronúncia, porque não é simplesmente como eu falo um som, como eu falo outro som, como eu falo essa palavra, como eu falo aquela. Não, eu separei um conteúdo que é aquela pronúncia que a gente ouve e é aquele inglês que soa tudo grudado, sabe? Quando sai uma frase, né? Uma ideia e parece que falou tudo num ritmo só, abriu a boca, a hora que percebeu, a pessoa já terminou a frase e você está tentando entender o que aconteceu ali naquela frase. Então eu separei um conteúdo voltado para isso hoje, esse inglês grudado que a gente ouve, né? Como é que funciona isso? Como é que eu vou entender esse inglês falado dessa forma, que é falado tão rápido, tão grudado e assim por diante, tá? Então eu separei um pouquinho sobre isso. Pessoal que está chegando aí, coloca o seu curtir e coloca também um oi aí nos comentários para eu saber quem já está aqui comigo. Para mim sempre demora um pouquinho para atualizar. Então às vezes eu fico pedindo, coloca um oi, coloca um oi. A hora que eu vou ver tem 5 ois lá e eu não consegui nem responder ninguém, né? Porque para mim não apareceu ainda. Então se você já colocou o seu oi, daqui a pouquinho eu já vou visualizar aqui, tá? Se não, coloca o seu oi, coloca um boa noite, um hello, enfim, o que você quiser. Só para eu poder identificar que você está aqui comigo, eu saber quem de fato está aqui comigo. E hoje eu vou precisar, inclusive, da sua participação, tá? Eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria muito que você respondesse. Não é aquela pergunta se para responder a resposta correta, certo ou errado, não é nada disso. Tá? Você vai entender ao longo aí da live, mas é para realmente você participar, tá? Para eu conseguir identificar aí o que a gente está entendendo em relação a esse conteúdo que nós vamos ter hoje e acompanhar. Então, pessoal que estiver chegando aí, coloque um oi nos comentários para eu saber quem está aqui comigo, tá? Daqui a pouquinho eu volto a espiar aqui para ver quem que já colocou o seu oi aqui nos comentários e eu vou já começar compartilhando então. Oi, olá Pi, apareceu aqui para mim, good evening. Do Pi Arantes, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo, né, que a gente não se encontra aqui pela live. Daqui a pouco chega a Aline então também, né, Pi? Que ele vem, ele arrasta a namorada junto. Então vamos lá? Vou começar compartilhando a minha tela, né? Voltando a dizer aí que hoje eu separei um conteúdo sobre pronúncia, né? Porém, é um conteúdo um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver, de repente, em relação a este conteúdo. Que normalmente a gente vê uma aula lá de pronúncia e eu já fiz vários vídeos, várias aulas ao vivo falando sobre isso, sobre pronúncia, sobre alguns sons, né? Trabalhando algumas palavras, como eu falo isso, como eu falo aquilo. Só que hoje eu separei algo um pouquinho diferente. Eu separei pronúncia em relação como é que eu entendo, como é que eu falo aquele inglês grudado que as pessoas reclamam tanto. Ai, Titi, quando ele falou, já falou a frase toda. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Então, esse inglês grudado eu coloquei só pra gente entender. Vai juntando uma palavra com a outra, com a outra, com a outra. De repente, saiu a frase toda, a sentença e a gente acaba
ficando perdido no meio dela, entendi uma palavra ou outra. Será que você já vivenciou essa situação de parece que o inglês está sendo falado de uma forma grudada? Vamos ver como é que isso funciona e o que isso te atrapalha em relação à pronúncia. Bom, o que a maioria das pessoas acabam me dizendo é: teacher, me atrapalha que quando eu vou tentar entender o que foi dito, já terminou a sentença e eu me perco em uma palavra ou outra que eu consegui entender. O resto eu não consigo entender. E aí a hora que separa aquela sentença, a hora que fala palavra por palavra, a pessoa, poxa vida, é isso que ele falou? Que esta pessoa falou? Por que eu não entendi? Por causa deste inglês grudado, tá? Então, quando a gente começa a conhecer essa forma de pronúncia, como que é falado, todas as palavras grudadas uma na outra, o nosso entendimento melhora demais também. Vamos ver como que isso funciona lá na prática. Olha, eu coloquei aqui, tem duas palavrinhas aí, né? Não quer dizer que sejam de fato duas palavras. Essas duas palavras, elas estão representando o som de uma fala, tá? Eu vou ler para vocês e eu gostaria que vocês colocassem aí no comentário se você tem algum palpite do que está dizendo, o que é esse som. Então, essa palavra que está aqui, essas duas palavras, na verdade, é representação de um som, tá bom? Então, se eu ler para você, o som é esse, ó, the dime, the dime. Você reconhece esse som? O que quer dizer the dime? Não é uma palavra que você vai traduzir, é representando um som. Pode ser que esse som seja referente a 3 palavras, a 4 palavras. Que som é esse? Quais são as palavras que representam esse som de the dime? Tá? Esse é o primeiro som que eu quero mostrar para vocês. Eu vou começar a destrinchar um pouquinho mais essa sentença aqui no caso. Ó, eu acrescentei mais uma palavra. Se você ouvir alguém dizendo para você, the dime is here, the dime is here, o que essa pessoa está dizendo? Se você tivesse que digitar, se você tivesse que falar palavra por palavra, né? O que essa pessoa está dizendo quando ela diz the dime is here, the dime is here? Algum palpite para isso, né? Se você tiver aí me acompanhando, coloque por gentileza aí nos comentários se você tem algum palpite para essa. Hello, Fernando. O Pi já colocou aí, I have no idea. Não tenho ideia, né? Que som é esse? Esse som está representando o quê? Quais palavras, né? Então, alguém chega para você e fala exatamente isso, né? The dime. O que isso quer dizer, né? Vamos lá, a gente vai destrinchar um pouquinho mais esse som aí. Então, alguém está conversando com você, blá, 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 the dime is here. Vamos ver, se tiver algum palpite, coloque aí nos comentários, tá? Lembrando que essas palavras estão representando um som, tá? Não vai tentar traduzir o the e o dime, porque não é isso. Ela está representando um som, que depois nós vamos separar e achar que palavra é essa, ou quais palavras são essas, tá? Então, ó, vamos acrescentar mais coisas ali? A frase é, they tell me that I'm easier, né? Ó, eles tell me dizem, pá, que nós vamos descobrir o que é esse meio aí, easier, mais fácil. They tell me that I'm easier. They tell me that I'm easier, tá? Essa frase, o grudado, o inglês grudado, está nesse meinho aí que está em vermelho. Porque o resto você consegue ouvir cada som, mesmo que falado juntos. They tell me, they tell me. Dá para identificar os 3 sons, né? A gente consegue identificar, mesmo falando junto. They tell me. O que eu falar junto? Eu não paro entre uma palavra e outra. Ao invés de eu falar they tell me, they tell me. É um som só. Eu abro a boca e já falo as 3 palavras juntas, né? They tell me that I'm easier, that I'm easier. O que é esse meinho aí? São sons grudados, que separados eu acho que você conhece. Eu tenho quase certeza que você conhece. Mas é o que acontece quando a gente está falando ou ouvindo alguém falar e sai aquele inglês grudado. Vamos aumentar mais um pouquinho ali, ó. A frase está quase inteira aí já. Só falta a gente descobrir o que é esse meio aí que está em vermelho. Então, se alguém disser para você, they tell me that I'm easier to understand. O que ele está dizendo? Ó, o resto da frase está toda aí, né? Eles me dizem alguma coisa, que nós vamos descobrir o que é, mais fácil para entender. Algum palpite aí? Pessoal que está acompanhando a live, algum palpite do que é
esse inglês grudado que apareceu aí para vocês, né? They tell me that I'm easier. O que é esse meinho que tá todo grudado aí? O que tá acontecendo aí? Vamos ver se a gente conhece, então, esse som. Eu acredito que vocês conhecem. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Vamos separar, então, tudo isso, ó. They tell me that I'm easier to understand. Ficou mais claro? Ficou mais fácil para entender? Is it easier to understand? Agora tá mais fácil para entender, né? Na verdade, esse that I'm virou that I'm, tá bom? Ó, e aí surge aquela, ai, o que tá dizendo? Não tô entendendo esse meio aí, ó. Eu entendi, understand, papapá. Então, ó, o that I'm vira that I'm. They tell me that I'm easier to understand. E não they tell me that I'm ou that I am easier to understand. Por que que isso ocorre? Porque o T no meio de uma palavra, ele vira som de D. Olha na prática como é que fica isso, né? Olha quantos exemplos ali, ó. What mais o I. O que que ele vira ali considerando esse exemplo que nós vimos do the dime? What I, ao invés de what I, né? Olha o exemplo ali, ó. That's what I want, ao invés de that's what I want, som por som, tá? Vamos ver mais um? Olha ali, but I, esse também a gente ouve direto. O que que virou aí então, considerando o que nós vimos? But I, e não but I, né? E vai continuando a frase, but I know, né? Mas eu sei, ao invés de but I know, but I know. Então, isso é o inglês grudado. O but I virou but I, um som só. Assim também como what I, né? Ao invés de what I want is, não, é um som só, tá? Esse som grudado. Ele melhora a sua pronúncia, ele melhora o seu listening e também ajuda você a ser melhor entendido, né? Na medida que você vai juntando os sons, você é melhor entendido também. Vamos ver mais um antes da gente terminar ali, ó, que hoje a gente vai tentar fazer uma live mais curtinha. But I e o am junto. Vamos juntar tudo isso e virar um som só? Ao invés de eu falar but I am here, por exemplo, né? But I'm here. But I'm here. You know, but I'm here. Né? Você sabe? Mas eu estou aqui, né? Ao invés de but I am here, but I'm here, tá? Isso vai fazer no inglês sair esse inglês grudado. Ficou mais claro para o pessoal que está acompanhando agora? Ficou mais tranquilo? Nossa, ficou muito mais óbvio agora esse som separando. Hi Dani, hi José, seja bem-vindo, né? Ficou mais fácil agora separando essas palavras, como é que funciona esse som, né? Esse inglês grudado. Então, só para a gente entender o que acontece, é exatamente isso, tá? As palavras vão se unindo, os sons vão se juntando, se misturando, se transformando em novos sons, né? Aqui o som do T some, ele vira som de D, um D bem sutil, né? Não é aquele D de dado, né? Budai, mas sim budai, né? Um D bem D, bem levinho, bem sutil, né? Então, but I'm here, ao invés de but I am here, né? Isso faz você entender melhor e também ser melhor entendido, tá? Se você quiser o material desta aula, com esses exemplos, acesse o link, baixe o material, tá aí na descrição do vídeo o link para você baixar, tá? Então, lembre-se, o inglês grudado é esse inglês que eu vou juntando os sons, vai se transformando em outro som. Aqui hoje, só para a gente entender, nós vimos o som do T no meio da palavra, eu já falei sobre isso, mas não dessa forma assim, nesse contexto da fala mesmo, como é que fica, né? E aí, o they tell me that I'm easier to understand, nada mais é do que that I'm, que vira that I'm. E esse som vai ser sempre reproduzido desta mesma forma. Sempre quando você ouvir novamente esse som, that I'm, você já vai se lembrar, opa, é o that I'm, ou that I am. Então, o that I'm, você passa a reconhecer esse inglês grudado. Toda vez que você ouvir de novo, eu sei qual é, né?
Eu sei que é the dime. E você passa até falar assim também, né? Mesma coisa com budai, budaim. E você começa a identificar. Pratiquem esse som, tá? Peguem esse material e pratiquem esses exemplos, ó. What I, budai, né? But I, budai. Pratiquem esses exemplos e você vai começar a identificar também quando esses sons forem falados, principalmente, tá bom? Então, pra gente encerrar aí, ó, eu deixei também um link para vocês aqui. Um link para vocês que tem outros exemplos desse inglês grudado. Eu gosto bastante de ver quando tem coisas novas aqui nesse link. Então, se vocês quiserem, acessem esse link para vocês pesquisarem e praticarem mais sons grudados, tá bom? E não se esqueça, estou com matrículas abertas para novas turmas com a Teacher G às quartas-feiras, às 19h. Precisando, fala comigo. A terceira turma, aula online ao vivo, tá bom? Então eu participo da aula junto com você, a aula é ao vivo, não são aquelas aulas gravadas que você compra não, aula ao vivo e a cores online, tá bom? Guys, então por hoje é só, tá? A gente vai tentar fazer uma live mais enxuta, vamos ver como que isso vai funcionar. Se precisar de alguma mudança, a gente faz novamente. Espero você na próxima quarta, às 9 horas. I hope to see you next Wednesday, okay? At 9 p.m. Às 9. Espero você, então, na próxima quarta. Baixe o material, pratique esses sons. Se tiver alguma dúvida, mande pelo Messenger, manda e-mail, me procura e a gente vai conversando sobre isso, ok? Thank you, guys. Bye, bye. Obrigada, Fernando, José, Aline, Pi. See you, guys. Bye, bye.